Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção de algumas páginas do CA. Então pega o CA aí na página 18 para a gente poder começar. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre temperatura e calor. Aqui nós temos um aparelho chamado termoscópio, que ele vai fazer a subida dessas colunas de acordo com a temperatura do nosso corpo, né? Então, o seu funcionamento ele vai ser baseado na capacidade que o ar tem de ser comprimido. Então, quando esse líquido ele é aquecido, ele vai se expandir, ou seja, vai tomar todo esse espaço, né, que tem no ar no seu interior. Então, nós temos aqui um exemplo de duas crianças que estão segurando esses termoscópios que são idênticos. Então, qual das mãos está mais quente justifique a sua resposta. Então, o que está mais quente é a mão que está segurando o termoscópio amarelo, do líquido amarelo, né? Por quê? Porque a altura desse líquido, né, que foi atingida, está sendo maior. Então, ele foi esquentando, ele subiu mais. Porque o termoscópio serve para comparar temperaturas e não para medi-las. Ele não tem a graduação igual o termômetro tem, né? Aqueles, né, vários numerozinhos para a gente poder saber. Ele não tem essa graduação. Então, ele consegue comparar as temperaturas de corpos diferentes, né? Segurando a mesma coisa. Mas ele não consegue falar qual é a temperatura naquele momento, porque ele não tem essa graduação. Aqui na 2, é para a gente poder assinalar as palavras, em que as palavras temperatura e calor foram utilizadas corretamente. Então, nós temos as corretas aqui, ó, A3, A4 e A5, tá bom? No número 3, nós temos um trecho aqui da revista Saúde e Pesquisa, e tá falando que tá pedindo pra gente poder descrever, né, que a fotografia ela foi utilizada uma câmera sensível ao calor. Regiões mais avermelhadas apresentam maior temperatura do que regiões azuladas. Com base na imagem, no texto e nos seus conhecimentos, explique qual região do corpo do atleta está mais sujeita a diminuição de rendimento durante a prática de exercício. Então, nós temos aí, ó, a região do crânio, né, que é essa parte da cabeça, os braços e a perna. Então, devido a essa temperatura, rendimento diminuído por causa dessa temperatura elevada. Aqui na 4, nós temos um outro textinho falando da sensação térmica. Está pedindo para a gente poder marcar verdadeiro ou falso. Então, em um local com temperatura alta, a umidade elevada nos dá a sensação de que a temperatura é mais baixa. Então, é falso, porque a umidade ela reduz a evaporação do suor e ela causa abafamento. Sabe aquele dia que está muito abafado? Justamente por isso. Em um local com a temperatura baixa, os ventos fortes não nos dão a sensação de que a temperatura é baixa. Verdadeiro. Duas pessoas em um mesmo local têm a mesma sensação térmica. Falso. Cada pessoa vai ter a sua sensação térmica dependente, né? Vários fatores vão influenciar na temperatura de cada um. Né, nessa sensação de cada um. Em um mesmo ambiente, uma pessoa com taxa de gordura maior perde mais calor do que outra com taxa de gordura menor. Falsa também. A gordura ela é um ótimo isolante térmico. Ela reduz essa troca de calor. Então, pessoas com taxas altas de gordura sentem menos frio no inverno, tá? Por causa de ser isolante térmico e não deixar esse calor ser transferido para o ambiente com tanta facilidade. Aqui tá pedindo pra gente poder acabar de preencher, né? Pra poder fazer todo o textinho. Então, vou ler pra vocês vão conferindo aí, tá? Diferentemente do cotidiano, em ciências, calor é um termo que indica a passagem de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, é isso que tá escrito aqui. Eu vi que muita gente colocou umas frases que não tem nada a ver, então conserta, pelo amor de Deus. Explique a diferença entre calor, temperatura e sensação térmica. Então, calor. O que é calor? É energia elétrica. Energia. Então, o que é calor? Energia térmica em trânsito. Temperatura, né? Está relacionado com a agitação média das partículas de um corpo e a sensação térmica está relacionada com a maneira que cada pessoa percebe a temperatura. Então, a gente até falou isso já numa aula passada. Calor é a transferência de temperatura, né? De energia térmica
entre dois corpos. Aquele que está com maior temperatura transfere essa energia térmica para aquele que está com menor temperatura. Temperatura vai ser de acordo com a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura vai estar. E sensação térmica é a maneira que cada uma consegue perceber essa temperatura. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui, a nossa correção. Depois a gente vai continuar essas correções. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, não deixem as dúvidas, porque a nossa atividade está chegando, tá bom? Beijos, até mais. Ah, o 22 tá alto também, ó. 21, 24. Aí depois... tô fazendo 24, vou fazer isso. Bom dia, sexto ano, não, é sétimo ano. Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção de algumas páginas do CA. Então, pega o CA aí na página 18 para a gente poder começar. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre temperatura e calor. Aqui nós temos um aparelho chamado termoscópio, que ele vai fazer a subida dessas colunas de acordo com a temperatura do nosso corpo, né? Então, o seu funcionamento ele vai ser baseado na capacidade que o ar tem de ser comprimido. Então, quando esse líquido ele é aquecido, ele vai se expandir, ou seja, vai tomar todo esse espaço, né, que tem no ar no seu interior. Então, nós temos aqui um exemplo de duas crianças que estão segurando esses termoscópios que são idênticos. Então, qual das mãos está mais quente justifica a sua resposta. Então, o que está mais quente é a mão que está segurando o termoscópio amarelo, do líquido amarelo, né? Por quê? Porque a altura desse líquido, né, que foi atingida, está sendo maior. Então, ele foi esquentando, ele subiu mais. Porque o termoscópio serve para comparar temperaturas e não para medi-las. Ele não tem a graduação igual o termômetro tem, né? Aqueles, né, vários numerozinhos para a gente poder saber. Ele não tem essa graduação. Então, ele consegue comparar as temperaturas de corpos diferentes, né? Segurando a mesma coisa. Mas ele não consegue falar qual é a temperatura naquele momento, porque ele não tem essa graduação. Aqui na 2, é para a gente poder assinalar as palavras em que as palavras temperatura e calor foram utilizadas corretamente. Então, nós temos as corretas aqui, ó, A3, A4 e A5, tá bom? No número 3, nós temos um trecho aqui da revista Saúde e Pesquisa e tá falando que, tá pedindo pra gente poder descrever, né, que a fotografia ela foi utilizada uma câmera sensível ao calor. Regiões mais avermelhadas apresentam maior temperatura do que regiões azuladas. Com base na imagem, no texto e nos seus conhecimentos, explique qual região do corpo do atleta está mais sujeita a diminuição de rendimento durante a prática de exercício. Então, nós temos aí, ó, a região do crânio, né, que é essa parte da cabeça, os braços e a perna. Então, devido a essa temperatura, rendimento diminuído por causa dessa temperatura elevada. Aqui na 4, nós temos um outro textinho falando da sensação térmica. Está pedindo para a gente poder marcar verdadeiro ou falso. Então, em um local com temperatura alta, a umidade elevada nos dá a sensação de que a temperatura é mais baixa.
Então é falso, porque a umidade ela reduz a evaporação do suor e ela causa abafamento. Sabe aquele dia que tá muito abafado? Justamente por isso. Em um local com a temperatura baixa, os ventos fortes não nos dão a sensação de que a temperatura é baixa. Verdadeiro. Duas pessoas em um mesmo local têm a mesma sensação térmica. Falso. Cada pessoa vai ter a sua sensação térmica dependente, né? Vários fatores vão influenciar na temperatura de cada um, né? Nessa sensação de cada um. Em um mesmo ambiente, uma pessoa com taxa de gordura maior perde mais calor do que outra com taxa de gordura menor. Falsa também. A gordura ela é um ótimo isolante térmico. Ela reduz essa troca de calor. Então, pessoas com taxas altas de gordura sentem menos frio no inverno, tá? Por causa de ser isolante térmico, não deixar esse calor ser transferido para o ambiente com tanta facilidade. Aqui tá pedindo pra gente poder acabar de preencher, né? Pra poder fazer todo o textinho. Então, vou ler pra vocês vão conferindo aí, tá? Diferentemente do cotidiano, em ciências, calor é um termo que indica a passagem de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, é isso que está escrito aqui. Eu vi que muita gente colocou umas frases que não tem nada a ver, então conserta, pelo amor de Deus. Explique a diferença entre calor, temperatura e sensação térmica. Então, calor. O que é calor? É energia elétrica. Energia. Então, o que é calor? Energia térmica em trânsito. Temperatura, né? Está relacionado com a agitação média das partículas de um corpo. E a sensação térmica está relacionada com a maneira que cada pessoa percebe a temperatura. Então, a gente até falou isso já numa aula passada. Calor é a transferência de temperatura, né? De energia térmica entre dois corpos. Aquele que está com maior temperatura transfere essa energia térmica para aquele que está com menor temperatura. Temperatura vai ser de acordo com a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura vai estar. E sensação térmica é a maneira que cada uma consegue perceber essa temperatura. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui, a nossa correção. Depois a gente vai continuar essas correções. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, não deixem as dúvidas, porque a nossa atividade está chegando, tá bom? Beijos, até mais.